você vai ouvir neste podcast. E a resposta daquele cara foi massa, porque ele falou assim: prejuízo seria se nós perdêssemos a nossa igreja, o nosso bairro. E cara, aquilo pra mim assim é uma máxima hoje como igreja, porque um dos questionamentos que a gente tem que fazer como igreja é o seguinte: se a nossa igreja acabasse hoje, fechasse as portas, qual era o tipo de sentimento que o bairro teria? A hora que conhece, beija, mano. Eu não tenho esse negócio de não, mano. Eu não tenho essa teologia de ficar orando quando conhece, não, mano. Eu oro antes. Então comecei a olhar para as igrejas que existiam e via que dar um cavalo de pau num transatlântico é impossível. Estamos de volta mais uma vez de novo again, podcast local encurtando distância. Vamos falar sobre igreja, cidade, igreja ponte, a teologia da ponte, de encurtar distância. Uma igreja relevante para a cidade, uma igreja que dialoga com a cultura, com a cidade urbana. E o meu nome é Marcos Botelho e eu tenho pensado nisso nos últimos 20 anos. Como fazer e encontrar essa igreja que dialoga, que nem Paulo fez, que nem Jesus fazia, uma igreja que dialoga com Jerusalém, ou São Paulo, ou Recife, ou Rio de Janeiro, ou a cidade que você está. Eu estou aqui com um grande amigo que decidiu vir aqui para São Paulo depois de anos, com um cachê caríssimo. Guilherme Franco! E aí, Marquinhos, Sival, prazer estar aqui, meu irmão. Só vou discordar completamente da instância do cachê aí, meu amigo. Isso é mentira, viu, pessoal? Mas é uma alegria de verdade estar aqui com vocês. Lutei muito para chegar até aqui, ser entrevistado, assim, bater um papo com vocês. Lembrando que nossa história começa há muito tempo atrás. Eu cheguei para você e falei assim: ei, Marcos, tudo bom? Eu sou lá de Recife. Eu queria trocar uma ideia. Ah, legal. Depois a gente se fala. E já fala com o MV, 14 né? Fala anos, com o MV. E hoje eu tô aqui na mesa com você. Conversa com o MV. Oi, pessoal, aqui é o Simval, da equipe da Glocal, plantando uma igreja na Vila Mariana, em São Paulo. Nossa igreja SP. Igreja que a comunidade da Vila está plantando, apoiando. Então, nosso assunto é igreja. Então, esse é um assunto que é muito importante para mim também. Aqui é um podcast, 3 pastores, 3 denominações diferentes representadas nessa mesa. Mas amigos, amizade e uma caminhada junto. A gente vai falar sobre igreja, seus desafios. Se você frequenta ou não frequenta igreja, mas está ouvindo, eu acho que esse podcast vai falar muito com você. Se você se desigrejou, se você está igrejado, se você nem acredita nessas palavras que eu acabei de falar, vai ser legal. A gente vai falar tudo isso, um pouco da história do Guilherme com a igreja, com esse projeto, um pouco também do Simval, da comunidade da Vila, os desafios, tudo mais depois da vinheta. Está no ar. Cultura, espiritualidade, impacto social. Local Podcast. Cara, muito bom poder receber você aqui nos estúdios da Walt Disney Global Church Megas Brogs. Mas a gente queria bater um papo sobre igreja, porque você tem vivido isso, né, cara? A gente queria que você contasse um pouco das suas histórias e a gente vai interrompendo e vai tentando aprender algumas coisas. Mas a gente chegou até nós, até São Paulo, e tudo que chega até São Paulo chegou no mundo, né? Você sabe que é essa arrogância dos paulistas, né? Apesar que Recife é a capital da cultura, né, mano? Capital do Nordeste, né? É, a capital do Nordeste, tudo lá é o maior da América Latina. Tem a maior avenida da América Latina, pessoal. E o maior shopping, o maior aeroporto. Você sabe que meu pai é de Recife, você sabe, mas não sei se o pessoal que ouve sabe. Então é muito legal quando eu vou pra lá, que tudo é maior da América Latina. Não, mas a gente é conhecido lá, né? A gente fala que a gente é o povo mais bairrista da face da terra. Inclusive os crentes, né? Que normalmente talvez não deveriam gostar de carnaval, é outro assunto, mas aí se você chegar pra alguém, inclusive saiu na mídia esses dias, São Paulo vai ter o maior carnaval do mundo, rapaz, até os crentes lá levantaram bandeira, isso é um absurdo, o maior carnaval é nosso, gado da madrugada, então assim, tudo assim, se você perguntar qual é o carnaval maior do bloco, mundo, né? O maior bloco, maior bloco, rapaz. Maior porto digital, maior porto social, maior tudo. Cara, tudo.
Então, cara, assim, minha história... Eu sou pastor, eu me formei no seminário presbiteriano em Recife, né? Sou filho de pastor. E nunca, na verdade, tinha passado pela minha cabeça me tornar pastor, mas depois dessa etapa, trabalhar com o Ministério de Jovens, há uns 6, 7 anos atrás, eu comecei a conhecer um pouco mais desse mundo de plantação de igreja. Conheci pelos livros do Dr. Tim Keller, e aí Igreja Centrada, comecei a buscar muito e conhecer mais sobre isso, mas tinha um medo do caramba, cara. Plantar igreja pra mim não tinha parâmetros muito legais, porque eu tinha alguns amigos que estavam trabalhando em igreja, digamos assim, históricas, igrejas conhecidas, e saíram pra plantar igreja e, humanamente falando, não se deram muito bem, digamos assim. Então já tive entrave, será que esse negócio dá certo e tal? Porque a gente tinha um ministério bastante consolidado. E eu queria já interromper aqui, porque assim, a pessoa que tá ouvindo esse negócio de plantar igreja, na nossa infância e juventude, não tinha essa parada de plantar igreja. Virou moda agora, assim, vamos dizer, moda. A gente não entrou por moda, mas... Acho uma expressão, né? Uma expressão que a gente tá usando bastante é plantar igreja. Mas ninguém plantava. Por exemplo, eu não sei se a experiência... A experiência, se você viveu essa experiência, você também, Simval. Eu tinha um negócio que eu sempre fui de igreja histórica, mas eu tinha uma certa vergonha da igreja. Era uma coisa meio assim, eu tinha o Jesus, tinha a parada legal, que ali tinha a verdade, mas era meio desconexa a minha igreja, o que tinha lá, da cidade. Você vivia isso também? Você vivia uma angústia? Você é crente? Sou. Porque tinha uma... Filho de pastor ainda, que era um negócio assim. Seu pai é pastor. Então, o pior é que são 3 filhos de pastores. Caraca. Então, meu pai não queria... Filho de pastor. Meu pai não queria que eu fosse pastor. Ele falou, vai fazer medicina, vai fazer alguma coisa. Então era interessante que ele foi traumatizado com isso, assim, de viver. E não era moda ser crente. Hoje a gente é quase a maioria aí, mas era uma coisa rara. Ainda perguntar se eu podia ver TV quando eu era mais novo, essas coisas. Eu, quando eu fui buscar, logo que eu me formei em seminário, que eu fui buscar sobre a minha pós em missões urbanas, foi uma busca de tentar fazer conexões com a cidade. Falava, não, a gente tá virando urbano, mas não tem não se pensa igreja para a cidade. Não era... Hoje a gente acha muitos livros, o próprio Tim Keller que você citou, que hoje é um grande mestre na área de desenvolver teologia urbana, entre outros, hoje já está muito mais claro, mas antigamente você via uma Jocum pensando assim, começando a rascunhar uma evangelização urbana, você via pequenas coisas, você via o Don Richardson falando sobre missão transcultural que se adaptava para a cidade. Como é que foi o seu começar a pensar cidade? Foi antes de plantar a igreja ou foi quando você foi plantar e falou, preciso pensar cidade? Recife. Assim, como a gente tinha um trabalho de jovens já consolidado na igreja que eu fazia parte, Igreja Presbiteriana de Candeias, e talvez já começamos a perceber que era preciso pensar a igreja, talvez um aspecto um pouco diferente, como você tem falado, mais clássico tal, da reunião de domingo. Então a gente tinha uma instituição, começamos a nos engajar socialmente com algumas coisas, e quando a gente começou a pensar em plantar a igreja, já tinha essa coisa do coração, esse viés, digamos assim, missionário, né? De pensar a igreja não só como uma reunião no domingo, mas de fato uma expressão cultural, ou uma expressão também que pensasse na cidade como um todo. Então já tinha um pouco isso no meu coração, por mais que eu tenha vivido minha vida toda da igreja, mas eu concordo com você que é algo talvez um pouco novo, essa perspectiva de plantar a igreja, pensando não só no domingo, não só na reunião, para o povo se converter no domingo ali. E aí, cara, assim, como eu falei, tinha um pouco de medo, receio, mas foi um lance que a gente acredita, foi um chamado assim irresistível. E começamos então, eu lembro que eu tive essa ideia, eu sentei na mesa com 4 amigos e falei, eu senti algo no meu coração, pode ser meu, pode ser de Deus, pode ser de alguém. Será que a gente não poderia orar durante... A gente ficou um ano, cara, sem planejar nada, pensando se a gente de fato deveria começar uma igreja. E depois de um ano, nós fizemos o grupo base, nós éramos 14 pessoas, 7 casais, e começamos de fato a ter reunião, estudando a Bíblia, Igreja Centrada, orando. E aí veio outro desafio, que é por conta desse lance missional, era onde plantar uma igreja. Porque, cara, não vejo hoje dificuldade, assim, de olhar pro Brasil, igreja tem demais, cara, assim. Eu posso expressar aqui minha opinião, eu tenho um pouco de crise com esse lance do povo achar que a gente tá no caminho certo, que as igrejas têm crescido bastante, que os evangélicos já são talvez já aí, sei lá, 30%, 40% da população, porque existe aí uma coisa desconexa, um paradoxo. O evangelho, ou o que se diz evangelho, tem crescido, mas assim, a indiferença social tem crescido também, a pobreza, existe uma falta de conexão. Enfim, quando a gente começou a pensar na igreja,
A gente começou a escrever projeto, não tínhamos apoio de ninguém, e surge do coração começar a igreja onde não havia igreja. E por mais que você pense assim, mas tem algum lugar na cidade? Tem. Em Recife, por exemplo, existe o Centro Cultural ali, conhecido como Marco Zero, onde é o Recife Antigo. E ali é interessante, Recife é algo, assim, ali é ebulição de cultura, cara. Tem muita coisa legal, a gente tava brincando sobre carnaval, mas assim, tem vários ritmos musicais que são de Recife, são de Pernambuco. E ali, cara, engraçado, se você for estudar um pouco a história, na guerra entre os holandeses e portugueses, 1600, 1622, as igrejas protestantes foram expulsas dali do Recife Antigo. E ali é conhecido, de maneira exagerada de novo aqui, como a Veneza brasileira, porque você só chega na ilha através de pontes ou através de barco. De fato, é uma ilha, literalmente. E quando a gente começou a planejar a igreja na ilha, o povo falava, você tá doido, Gui? Ali não tem igreja, ali é complicado, porque ali tem, tem os grupos ali, tem ali muita droga, tem muita festa. E aí nosso coração ardia vendo que Deus, de fato, estava nos chamando para essa missão, para essa igreja que seria uma igreja não só nos domingos. Então, há 5 anos atrás, cara, nós tivemos a nossa primeira reunião pública. Nós conseguimos um estúdio de fotografia dos amigos nossos, cabiam umas 60 pessoas, e fizemos a nossa reunião pública ali com 36 pessoas, há 5 anos atrás. E aí, lá pra cá, assim, Deus tem nos abençoado bastante, muita coisa tem acontecido, e a gente tem percebido isso na prática, que a igreja ela é chamada de fato para ser essa resposta, não só para os crentes do domingo, mas aquilo ali tem que tornar ou criar algum tipo de atividade para que a igreja de Jesus seja resplandecida, não só na cultura, socialmente, na política, e tem acontecido essa bagunça legal a partir do centro da cidade do Recife. Tem sido muito legal o que Deus tem feito ali no nosso meio. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Ô Simval, e pra você, o que você sentiu? Por que você decidiu? Você é dos irmãos Menonita, a maioria talvez que não seja do sul do Brasil, não. Estamos indo do nordeste pro sul do país, pros alemães, irmãos Menonitas. Por que plantar a igreja? Qual é a visão sua? Por que você decidiu agora na altura do seu ministério, de tudo que você faz? Então, tem uma coisa interessante, a gente estava falando um pouquinho aqui da vivência de casa, né? Tudo que eu não queria ser era pastor. Então... Eu também não, cara. Então... A gente tá tudo igual aqui. Só que o meu pai queria, né? E como tem um livro do Peter Escaseiro que fala que qual a medida do sucesso da sua família, a medida do sucesso da minha família era ministério. Então, depois que eu olho pra isso, eu falo assim, caramba, no final, meu pai conseguiu, né? Ele plantou em mim essa semente de como que mede sucesso na vida. Eu tava vivendo minha vida e, em dado momento, eu entendi que só tinha sentido se eu encontrasse uma causa que era maior do que ganhar dinheiro, que era o caminho que fatalmente eu viveria, né? E o que aconteceu, então, eu era de uma igreja no modelo isolacionista. A gente falou de modelos de igreja aqui um pouquinho antes de começar, mas o modelo isolacionista é uma igreja que vive para si e se consome manutenção, né? E eu vi aquela igreja só se cuidando. E aquela parada, né? Uma igreja que se cuida desse jeito é a igreja que vai crescer só biologicamente. Raramente chega alguém, e quando chega alguém sai 2, sai 3, e chega mais 1 ou 2. Então fica nessa... Quem quiser chegar e ficar mesmo vai dar trabalho, porque a galera ali é meio fechada e tal. Era esse ambiente. E eu fazia um trabalho, trabalhando com cinema e televisão, viajei o Brasil todo e eu fiz alguns documentários. E os documentários eram de transformação social. E eu digo que o meu coração começou a olhar para aquilo e ver gente... Um dos programas era da Petrobras, o outro de um banco que não existe mais, do Bamerindos. E quando eu vi esse pessoal gravando, a gente gravava as histórias desse povo fazendo mudança assim. Uma família mudava uma região inteira. Mudava uma cidade, mudava um bairro. Mudava a realidade do lugar. Eu vi aquele negócio lá e eu estava começando a voltar para Jesus. Eu tinha um tempo longe de Deus. E eu falava, cara, como que esse cara muda tudo isso? E imagina só se ele tivesse Jesus. E aí eu voltando, e a gente começa a fazer as coisas na igreja, logo tá liderando alguma coisa, né? E eu não imaginava, eu comecei a viver isso lá na minha realidade. Igreja de periferia aqui em São Paulo, na região do Terminal João Dias, aí quem conhece São Paulo. E a gente começou a fazer isso. Coisas na escola, na rua, logo tinha mais amigos vindo, e logo a gente virou um movimento. Estava com mais de 100 pessoas indo para um lugar fazer uma coisa, limpando uma praça e tal. E a gente começou a viver com muita energia esse negócio para fora. E aí eu comecei, resultado disso, né, a gente estava vivendo um avivamento. Então uma igrejinha de 60 pessoas que tinha um culto de jovens com 50,
A gente só pensa se tiver mais um zero é avivamento, né? Se tiver mais um zero aí vira avivamento. Se tiver mais 2 zeros vira avivamento. Mas pensando então isso há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente está falando de um avivamento na periferia. Nesse pessoal aí ninguém tinha curso superior. As únicas 2 pessoas tinham curso superior. Na verdade um ainda não tinha, mas o meu pai era uma delas, né, quando ele chegou nessa igreja. E depois aí, entre tantas coisas, a transformação social, sociocultural dessa turma, né, que está espalhada aí pelo mundo hoje, literalmente pelo mundo. Então, essa mudança me fez ver que a gente precisa viver uma transformação que tem sentido para onde nós estamos. Só que aí fui convidado para pastorear uma igreja no Campo Belo, aqui em São Paulo. Fica na região do aeroporto de Congonhas, ali, para quem conhece um pouquinho da cidade. E fui pastor da comunidade Boas Novas por 14 anos, equipe pastoral, uma igreja muito legal, aprendi bastante, contribuí bastante. Mas aí tem algumas coisas que a gente quer viver, ou que a gente entende que Deus está chamando, que não dá para mudar aquilo aonde você está. E quando a gente começa esses movimentos da cidade, a gente começa a olhar para esses movimentos e tudo mais, então tem várias coisas que Deus foi me falando e me mostrando. Então chegou um ponto onde eu tinha que decidir sobre pastorear ou essa igreja, a Comunidade Boas Novas, ou ficar à disposição da minha denominação para pastorear outras igrejas. Precisava decidir isso. Podia continuar como diretor da organização que eu estava e continuar minha vida assim. Mas Deus estava me mostrando, minha vocação pastoral era decisiva nesse ponto, né? E não parecia esse caminho. Então comecei a olhar para as igrejas que existiam e via que dar um cavalo de pau num transatlântico é impossível, né? Então, cada vez mais Deus foi apontando para essa direção, onde plantar uma igreja na cidade de São Paulo tinha sentido, mas tinha sentido se ela se comunica com a cidade através do seu programa, através da sua arquitetura, através daquilo que é falado, através da relação com quem vive na cidade, através do cuidado e do serviço com as pessoas. Então, juntando tudo isso, foi assim que a gente começou a orar por isso, e aí Deus foi acrescentando e confirmando isso através da comunidade da Vila, entre outras pessoas, pastores amigos também. Ô Gui, por que ponte? Por que ponte, assim? Você chegou a dar literalmente, né? Ele te deu o nome desse podcast de ponte aqui, igreja, mas você deu o nome da igreja sua de ponte. Cara, 2 motivos. O primeiro deles, assim, a gente queria arrumar um nome também que pudesse se comunicar. Eu acho que tá muito na moda esse lance assim, queremos uma igreja para quem não gosta de igreja. Nada contra, mas esse termo também, assim, pra mim ele é um pouco perigoso, porque eu acho que igreja também tem que ter cara de igreja. A gente às vezes quer parecer com tanta outra coisa que a gente deixa de parecer com a igreja. Então, minha esposa trabalha na área de banco e ela fala, tem aquele slogan, nem parece banco, ela fala que é terrível, tem que parecer banco, eu quero um então, banco. Assim, eu quero que vocês cuidem como um banco. Porque acho que a gente foge um pouco desse negócio. Não, a gente finge aqui que não é igreja, quando o cara chega, pegadinha do malandro, nós somos a igreja, te enganamos, não é isso. Mas a gente queria um nome que se comunicasse. Eu falei um pouco sobre a questão da histórica do Recife Antigo. Você só chega na ilha do Recife Antigo através de pontes. Mas também o versículo que a gente pegou como base para isso tudo é quando Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, assim como o Pai nos reconciliou através, né, de Jesus Cristo, ele nos confia o ministério da reconciliação, que é o ministério para nós, o ministério de ser ponte. Então, de fato ligar pessoas a Jesus através dos ministérios que ele confia a nós, a nossa vocação. Então, era um nome que a gente achava que era legal, e quando eu até brinco assim, sobre o nome Ponte, e falando um pouco sobre esse lance, porque eu sou um pouco crítico com relação a esse lance, uma igreja para quem não gosta de igreja, uma igreja que não parece com igreja, eu acho que uma das coisas legais da Ponte, assim, é porque a gente faz questão de falar que nós somos a igreja, inclusive de não perder algumas coisas históricas que são massas. Então a nossa igreja, por exemplo, um domingo sim e não, a gente lê o catecismo, na verdade a gente pegou o breve catecismo, né, e aquela compilação que o Tim Keller fez, o catecismo da cidade, e um domingo sim ou não, a gente está lendo isso daqui, porque nós somos a igreja, a gente faz isso no culto público no domingo, na rede social também, sempre fazendo algumas perguntas sobre teologia mesmo. Então, para deixar bem claro, porque eu tenho um pouco já de dificuldade com essas igrejas que talvez
não querem se parecer com a igreja, porque eu acho que nós somos igreja. Pô, igreja é a expressão talvez mais poderosa, digamos assim, que ficou de herança para nós, é a esperança para esse mundo que sofre. Então, eu curto muito esse lance de igreja. A gente escolheu Ponte, né, mas não é porque nós não queremos parecer com igreja, mas porque o nome se comunicava com a cidade e também por causa dessa digamos assim, essa questão teológica, quando Paulo fala isso à igreja de Corinto. Que legal, é muito bacana. Você escolheu nossa igreja, né? Então, é interessante que a gente escolheu nossa igreja. A gente estava na sala dos pastores lá na vila e a gente estava falando sobre possibilidades do nome e a gente falou de outras possibilidades, enfim, que a gente não fala mais, porque senão a gente vai só confundir. Mas na hora que a gente estava discutindo isso, e eu estava numa série de mensagens do Pai Nosso para o nosso grupo base. Aí a gente, falando, o lugar que a gente consegue pensar, que eu consigo pensar o tempo todo, é essa ideia de comunidade, mas não a ideia da comunidade ambiente, mas a comunidade onde eu digo que isso aqui é meu. Mas não digo meu de um jeito egoísta, é meu por enquanto, mas pode ser nosso. E aí, como a gente fala de Deus na nossa relação, é o nosso Deus. O pão é nosso, a relação profunda é nossa. E aí chegou em nossa igreja. Quando chegou em nossa igreja, a gente estava na equipe da Glocal ali discutindo, e aí os caras falaram, nossa igreja é legal, nossa igreja é legal, nossa igreja é legal. Você não sabe, você sabe, mas a gente quando foi escolher Glocal, era Glocal ou Ponte. Você ia se dar mal, porque daí você ia ter que escolher... Mas faz quanto tempo que tem Glocal? 2012. Então a gente ia se dar mal. Não, mas daí vocês iam ter Ponte também lá. A nossa ponte talvez seria Glocal, né? Aliás, a ponte seria muito mais... Porque vocês têm pontes pra chegar no... minha só seria teológica, porque não tem ponte nenhuma na Vila Madalena. Também era essa, mais ou menos, não? Construir ponte também. Ponte, porque a Glocal é encurtar a distância, e uma ponte é a mesma coisa. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Agora entrando um pouquinho mais teológico, assim, quais são, nesse começo, e eu quero ouvir um pouco das histórias, porque tudo que eu ouço ali da ponte é muito legal, quais são os desafios? Por exemplo, Recife é uma explosão de cultura, assim, eu sempre que eu vou pra lá, vocês têm esse orgulho do frevo, de tanta coisa que tem lá, até mesmo do carnaval, que você falou, que é verdade, o Recife tem esse orgulho desse carnaval, que pra mim é uma nojeira desses corpos se esfregando na rua, tudo mais. Vocês têm esse orgulho todo. E assim, mas por outro lado deve ter um preconceito grande dos evangélicos, ou de alguns, das igrejas históricas e pentecostais. Então assim, quais são os desafios, as histórias de desafios do começo da ponte e as histórias de alegria e a tristeza que vocês podem lembrar aí, uma ou duas ou três. A gente tem quanto tempo aqui? Algumas que você pode contar assim, assim, de ponte, que serve até como gerar uma história teológica, né? Então, ou missionária. A gente como igreja presbiteriana, a gente sofreu bastante por conta... existe assim... o seminário presbiteriano fica em Recife, então... Nós temos uma corrente bastante fundamentalista, assim, né? Mais clássica, digamos assim, se a gente pode dizer assim. Então, começar a igreja nova para tentar se comunicar com a cultura não foi fácil. Até porque, quando a gente fala cultura, eu acho que o povo, principalmente o povo evangélico, ele não entende muito bem o que é cultura. E não estou menosprezando, mas quando fala cultura, a cultura é aquele negócio do diabo que o povo faz fora da igreja. Então, plantar a igreja, como o Simval falou, de se comunicar com a cidade, você precisa fazer uma leitura. Paulo fazia isso muito bem, cara. Quando Paulo chega em Atenas ali, ele vai entender a cultura, ele vai pregar lá no Areópago, ele vai pregar ele vai falar no templo, ele vai pregar na praça, com os epicureus, com os estoicos. Paulo consegue fazer essa leitura. O nosso desafio era, vamos ser cristocêntrico, pregar o evangelho. Nós não vamos moldar a nossa teologia, aquilo que a gente acredita, para tentar trazer o povo para cá e pregar uma mensagem de uma graça barata. Nunca foi isso. Nós somos a igreja evangélica, reformada, que queríamos pregar o evangelho de Jesus, mas tendo também no nosso coração como prerrogativa essa leitura cultural, fazendo uma leitura, como você falou, Recife, cara,
me autodenomino um pernambucano de coração, porque eu moro lá há 25 anos, apesar de ser mato-grossense, cara, é impressionante como, de fato, a cultura ela emana, assim, você tem várias expressões artísticas, vários ritmos que surgem dali. Então, um desafio muito grande foi, de fato, encurtar essa distância. Nós, quando começamos com o Grupo Base, foram 6 meses na minha casa, na minha sala, e nos outros 6 meses a gente começou a fazer a nossa reunião no Recife Antigo. Porque nós éramos diferentes, nós éramos, a gente era diferente daquele povo que andava no Recife Antigo. E acho que é um desafio nosso plantar uma igreja e estar inserido na cultura para entender onde é que a gente tá pisando. Então esse foi o primeiro desafio, cara. E quando a gente chegou lá, a gente percebeu, caraca, nós não somos esse povo. Como é que a gente vai conseguir conversar com essa galera aqui? Como é que nós vamos conseguir encurtar os espaços? Então, um desafio que foi muito difícil, mas foi muito massa. A gente decidiu, e é um pouco parecido com o local, tá? Mas assim, a gente faz isso com menos frequência do que o local. Mas a gente decidiu, por exemplo, parar um sábado a cada 6 meses e fazer um evento chamado Praça. E isso foi uma quebra de paradigma assim, muito grande, porque ninguém em Recife fazia isso, entenda. Não estou falando que a gente é a igreja massa, mas não existia isso em Recife. Era essa aproximação cultural e a gente usava o espaço do culto, cara. E isso para muita gente é assim, como é que vocês vão usar esse espaço sagrado para colocar coisa, né, do diabo aqui? Então a gente recebia porrada, cara, pancada de tudo quanto é lado. Os caras estão trazendo o mundo para a igreja. E são alguns jargões que a gente usa assim que eu tento até quebrar, porque assim, glória a Deus, pô, a gente pode trazer o mundo pra cá, não é que a gente vai se moldar, mas a gente pode transformar através de um diálogo. Como eu falei aqui, Paulo conversava na praça, ele entrava no Areópago, ele conversava, ele ocupava os espaços. Eu acho que a igreja perdeu muito isso. Então, a praça, por exemplo, foi um pouco desse que você fala, do encurtamento. A gente abria a igreja sábado de manhã e quem estava lá expondo a arte era o povo que estava expondo a arte na rua. Quando você fala que trazia para o ambiente da igreja, mas é o local. Então o pessoal sacraliza o local e não o momento onde a igreja se reúne para cultuar a Deus. Então você não está trazendo fogo estranho, como diria talvez os mais pentecostais, para o ambiente de culto. Então o pessoal sacraliza o local, que já não é mais templo, né? O templo em si, mas não tem nada a ver, né? Você vê como é que é? Não era ambiente de culto nem nada, era um sábado. É um ambiente evangelístico. Exato. Então, só que você não vai pagar. A local, para evitar esse tipo de absurdo, paga para ir num teatro. Ao invés disso, vocês têm um local lá que vocês já pagam aluguel ou compraram, e aí vocês estão trazendo ali. Exato. E era legal, cara, porque a gente andava na rua e era muita exposição artística legal, assim. Então a gente chegava pro cara e falava assim, meu irmão, a sua arte é extraordinária. O cara, pô, obrigado. A gente é da igreja aqui chamada Ponte, cara. Ah, já ouviu falar. E, cara, por que você não pode expor essa arte na nossa igreja? Pô, mas eu não sou nem crente, meu irmão. Não, cara, porque a gente acredita, talvez você não imagina, mas assim, esse dom, a vocação que você tem aí, nós acreditamos que foi Deus que te deu. E o cara, não, pô, eu que me esforcei. É lógico, o cara ele não consegue fazer essa relação. Mas o cara topava, porque a gente falava dos projetos sociais e tal. E aí no sábado o cara tava lá para vender a arte dele, mas para expor. Não só isso, aí a gente chamava orquestra, chamavam os caras que faziam música, jazz tocando, junto com algumas palestras parecidas com o TED, assim, uma coisa de 12 minutos. Chamávamos professores da Federal, doutores, chamávamos assim, pessoas que conseguiriam assim, conversar não só com os crentes, mas com aquele público que estava ali, os artistas. E, cara, a gente tava brincando de avivamento aqui, era um avivamento, literalmente, porque a gente começou a perceber que tinha 500 pessoas na igreja que nunca tinham pisado na igreja. Inclusive o povo chegava e falava assim, meu irmão, isso aqui é igreja. E pra nós era massa. Porque o cara tava, mas eu não sou nem crente, cara. Meu irmão, a gente tá em casa, vamos aqui, vamos conversar. Porque a gente pensa muito em evangelismo, assim, como é que eu vou chegar? E eu não tô falando mal de metodologias e tal. Mas, cara, a melhor coisa que você pode imaginar, assim, Jesus fazia isso, era sentar na mesa com o tal de Zaqueu lá, com Nicodemos. Ele encurtava essa distância. Então, como é que a gente quer falar de alguma coisa se a gente não tem essa distância encurtada? O local se propõe muito a fazer isso. Não pode ser isolacionista nesse caso. Exato. Não tem como, né? Então, a gente colocava esse povo para expor sua arte, e é claro, saía música que não era cristã, saía algumas, de vez em quando, um palavrão e tal. E, pô, o pastor tá falando isso, tá achando isso legal? Meu amigo, engraçado que domingo a gente convidava esse povo pra ir na igreja. Ninguém, tá aqui no sábado, amanhã você tem que vir. E era impressionante, cara, porque o domingo, pós-praça, no sábado, a igreja estava cheia de gente, cara, do povo querendo entender. É uma reciprocidade, né? Pois cara, e assim, com respeito. Inclusive hoje, grande parte da nossa comunicação da igreja é feito
por essas pessoas que se converteram ali, Jesus transformou o coração deles, pessoas que foram batizadas, discipuladas. Então é um movimento, né? Um movimento holístico ali. A gente entende que a gente tá ali encurtando espaço, mas não é negociar a princípio. Vamos aqui fingir que tá, assim, o cara não pode perceber que nós somos a igreja. Não, nós somos a igreja. Por isso que eu falo muito sobre essa crise que eu tenho. Não vamos falar que a gente é igreja. Não, o cara sabia, desde o momento que ele chegou lá, que nós éramos uma igreja, que nós estamos ali para servir a cidade, e não só com a praça, por exemplo. Toda semana, cara, a gente tem evento ali administrativo de empresas, e Recife ali naquele é uma bolha também ali das empresas digitais, tem o César, o Porto Digital. Essas empresas têm feito os seus encontros dentro da igreja. Na terça, na quarta, na quinta. Esses dias teve um festival lá, o povo subiu com mais de 20 drones dentro da igreja, cara. Aí começa, a igreja se tornou, não sei o quê, tem drone, só não tem palavra de Deus, tem evento cultural, só não tem... O povo não entende, entendeu, cara? Porque olha esses eventos aí e não entende o que a gente tem feito. E aí, mas você fala assim, vale a pena demais, cara, porque a gente tem visto, assim, de fato, um avivamento acontecendo com esse encurtar de distância. Da cidade, por exemplo, outro fato interessante que aconteceu, não só com esse aspecto cultural, mas chegaram para nós há um tempo atrás aí, me ligaram, falaram, Gui, entraram na igreja e roubaram quase tudo, cara, que a gente tem. E aí eu cheguei assim, ó, não liga pra ninguém não, tô chegando aí. Cheguei lá de manhã, fui na casa... Foi perto daquela época que eu visitei vocês lá, no ano passado, Foi? Né? E aí eu cheguei lá, cara, entrei na comunidade, a gente não entrava quando a igreja começou ali. Inclusive a história é um pouco mais longa, mas assim, a comunidade também, hoje nós temos 19 projetos sociais, então, para atender a comunidade, e a comunidade nos olha pra igreja hoje como uma resposta. Interessante, cara, a gente não entrava na comunidade, era perigoso pra caramba. Hoje a gente transita lá com o celular, a gente conhece todo mundo, e roubaram a igreja, por exemplo, levaram tudo. E aí o pessoal me liga e fala, vamos ligar pra polícia. Eu falo, liga pra polícia não. Eu chego lá, entro na comunidade, e quando eu procuro lá o dono da comunidade lá, eu falo, cara, pastor, a paz do Senhor. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão, precisa da sua ajuda. Tô falando do dono do tráfico lá, o cara. Eu falo, vamos lá na igreja comigo? E ele vem, entra na igreja comigo, e eu falo, olha, você tem quantos filhos aqui? Ele falou, acho que 5 ou 6, pastor. Porque a gente tem vários projetos sociais. E aí eu fui mostrando, perguntando para ele qual a idade dos filhos dele, e falava, 4 anos, 4 anos, aqui é a sala de música que seu filho faz, aqui tinha um cubo de baixo e roubaram. O outro filho, 16 anos, é um curso de elétrica básica. E fui mostrando projeto por projeto, as coisas tinham roubado. Aí quando eu mostrei tudo, ele falou assim, peraí, pastor, você tá dizendo que roubaram a nossa igreja? Ele falou assim, me dá 20 minutos, cara. Aí eu falei, beleza. E 20 minutos se passaram, daqui a pouco, meu amigo, tinha coisa que eu nem sabia que tinham roubado. E começou a voltar, cara. E aí eu faço a pergunta pra ele que mudou, assim, foi um marco pra nossa história. Porque a primeira vez que a gente entrou no galpão que a gente alugou, uma mulher tava na porta e falou assim, o que seria né, esse galpão? Eu falei que seria a igreja. E ela falou assim, vocês não são bem-vindos aqui. Perguntei pra ela por que não. E ela disse, porque vocês crentes prometem um monte de coisa e depois vocês somem. E essa mulher estava certa, cara, porque essa é a visão que muita gente tem sobre a igreja. E aquilo foi um marco no nosso coração, porque nós precisávamos responder a essa demanda. E aí, quando depois daquilo tudo, volta todo o material para a igreja, eu faço a pergunta para aquele cara, eu falo assim, amigo, se esses caras roubaram isso daqui, quem vai arcar com prejuízo? Fez, pastor, não se preocupa não. Quem roubou foram 2 caras que não são da comunidade. Eles roubaram e trocaram por droga. Você sabe que o pessoal trabalha com droga? Eu falei, é mesmo? E ele falou assim, então a gente vai matar esses caras. Eu falei, meu irmão, faça isso não, bicho, em nome de Jesus, esquece isso. Ele falou, não, porque tem uma televisão que roubaram, que levaram pra comunidade tal. Eu falei, cara, esquece, bicho. Ele falou, não, nós vamos atrás. Vai ter uma guerra. Eu falei, meu, esquece essa televisão em nome de Jesus. Os caras, beleza, pastor. E aí eu perguntei pra ele, e o prejuízo, cara? Porque se trocaram por droga? E a resposta daquele cara foi massa, porque ele falou assim, prejuízo seria se nós perdêssemos a nossa igreja, o nosso bairro. E, cara, aquilo pra mim, assim, é uma máxima hoje como igreja, porque um dos questionamentos que a gente tem que fazer como igreja é o seguinte, se a nossa igreja acabasse hoje, fechasse as portas, qual era o tipo de sentimento que o bairro teria? E eu acho que isso aqui é um pouco pesado. Mas pra mim, se a resposta... Eu tava pregando no Mato Grosso há um tempo atrás, eu perguntei isso pro pastor, e o pastor falou assim, cara, se a minha igreja fechasse hoje, a única coisa que teria era uma celebração da comunidade aí em volta, porque a única coisa que a gente faz pra comunidade é atrapalhar os irmãos vizinhos a assistir a Dança dos Famosos. Nosso som é alto e é ruim, aí não faz mais nada. E aquilo, cara, me fez pensar que isso talvez tenha que ser algo pra nossa máxima de plantação de igreja. Vamos plantar a igreja que é só pros crentes? Cara,
tem uma coisa errada, desculpa, assim. Eu não tô falando sobre só fazer projeto social, cultural, mas o evangelho tem que transformar, cara. E quando aquele cara fala, meu irmão, prejuízo seria se a gente perdesse a nossa igreja, nosso bairro, foi a resposta para aquela mulher que falava que a gente não era bem-vindo quando a gente entrou pela primeira vez naquele galpão. Ô Simval, você agora tá no começo, né? Seu primeiro ano agora, vocês estão... como é que você tem essa história? Alguma história que você pode contar de luta nesse começo? Ou de milagre, ou de alguma coisa que foi uma resposta, que você tá vendo que, Deus tá fazendo algo diferente? Bom, isso são 10 meses, a gente tá nesse momento. A gente tinha reuniões com um grupo na minha casa. Então, isso quer dizer que um dia a igreja foi a minha família, né? Foi a minha família, mais um amigo. Então, a primeira oração é a minha família decidindo, a gente... Como os filhos são adolescentes, né? Então, a gente já não é aquela decisão centrada, né, no pai. O pai fala, vai, todo mundo faz. O primeiro movimento, então, foi familiar e depois alguns amigos, a gente orando por isso e tal. Mas algumas coisas, né? Quando a gente percebeu, a gente passou tempo orando no Expresso Ação, com pastores amigos orando. Expresso Ação é a missão que eu era diretor executivo até o começo desse ano. Na hora que a gente entendeu, então, que Deus estava apontando para essa direção, é tão interessante, Deus está dizendo, vamos plantar uma igreja. Foi exatamente, questão de semanas, assim, 2 semanas, provavelmente, que o Marcos me falou assim, a gente estava trazendo um plantador de igrejas aqui para a comunidade da vila, para fazer parte da equipe, e ele não vai poder vir. Então, eu sei que você está plantando a igreja, eu sei que é denominação diferente, você não quer apresentar teu projeto para os nossos presbíteros? Eu falei, quero. E quando que vai ser? Ele falou, não, semana que vem. E aí vou correr, né, para fechar esse projeto. E eu não esqueço o dia, né, foi 12 de setembro, porque era o dia do aniversário da minha esposa. E no dia do aniversário da minha esposa, a gente estava apresentando o projeto na comunidade da vila. Nessa reunião, o pessoal tinha algumas perguntas sobre a região onde a gente está. Agora a gente veio um pouco mais para um dos lados da onde a gente gostaria, para poder alugar o lugar e tal. A gente está bem na frente do metrô Vila Mariana. Melhor ao lado do metrô Vila Mariana, né? Mas o que aconteceu foi que na hora que a gente estava conversando, falando dos dados da região, as informações, e os presbíteros ali conversando sobre as possibilidades, tinha um dos pastores que estava no final do processo de plantação, que era a comunidade que a vila plantou, que é a igreja presbiteriana Mosaico de Sumaré. E o pastor que estava ali falou, semana que vem, ou daqui 2 semanas, eu estou indo lá para os Estados Unidos para uma conferência e tal, e tá na época de mandar o projeto, eu acho que termina essa semana. Você devia traduzir esse projeto. Eu falei, mas qual é o prazo? Eu falei, não, tem que traduzir essa semana. E aí eu falei com o pessoal, com os amigos para traduzir, virou um coletivo de tradução e traduziram o projeto. E, bom, eu já tinha, uma vez que eu tinha entendido isso, eu tinha me preparado, então, feito o processo lá no CTPI, então já tinha avaliado, mas, enfim, no Expresso Ação, por causa da questão de gestão de projetos e toda essa questão de transformação social, uma das coisas que a gente aprendeu foi escrever projeto, né? E a gente trabalhou então em cima disso e, para surpresa da gente, em 2 meses, então, eu escrevi mais de 20 projetos de relação com o Estado, com empresa, com projetos para pessoa física, projetos de transformação e impacto social, relação com a igreja tentando descobrir como que ela pode fazer os trabalhos dela no bairro. E desses projetos, vários deles não foram para frente porque a igreja disse que não dava e assim por diante. Em 2 meses, de setembro a novembro, nós tivemos todas as respostas dos nossos parceiros e todas as pessoas a quem nós apresentamos o projeto, a resposta foi sim. Me ajuda a escrever projeto aí, irmão, por favor. A resposta foi sim. Só tem sim o cara, meu irmão. E o sim não significava legal o teu projeto, né? Porque muitos projetos, o pessoal fala coisa boa, o pessoal tem medo de falar, não é legal, não sei o que lá. Você fala, tem um projeto para criança aqui, ninguém fala que o projeto é ruim. Ele fala, é bonito, mas ele não coloca dinheiro. Então, todas as respostas foram sim, e as pessoas aportando recurso, então, para esse orçamento. Então, foi surpreendente, porque o plano era pensar que daqui 6 meses eu saio
do Expresso Ação e tal. Então eu tive que fazer uma transição rápida, saindo e já começando, encontrando lugar, alugando, porque o recurso já não era um problema para alugar o lugar para o espaço de culto e tudo mais. Então esse foi o primeiro milagre. O primeiro milagre da gente entender que Deus está dizendo é para fazer mesmo isso. Bom, e aí outra coisa, naquele plano lá que a gente faz o projeto, a gente fala o que você pensa de alcance, de transformação, de relação com a cidade. Bom, a gente quer descobrir qual é a nossa vocação social, no sentido de qual é o campo social que a gente vai trabalhar. A gente ainda não sabe exatamente, mas a gente está envolvido em várias coisas que, sem saber, a gente, mesmo sem saber o que é exatamente, várias coisas a gente está envolvido. Por exemplo, tem umas coisas que a gente faz com refugiados e tem projeto que a gente tem envolvimento direto, então, com o Expresso Ação, com uma comunidade carente. Mas uma das coisas que é interessante é receber refugiados lá na nossa igreja, e eles são apoiados e são cuidados. E aí, quando eles começam a falar português, eu ouvi eles dizendo assim: nós tem igreja que nós vai porque fala para nós ir, mas essa igreja que nós vem porque nós gosta. Que massa. É legal isso aí, Simval, porque eu acho que a gente às vezes fica muito nesse modismo, ou esperando quando eu tiver certeza do que eu posso fazer como igreja, aí sim eu vou startar alguma coisa, cara. Eu acho que eu sou muito nessa sua linha, o Marcos também é. Cara, é muito melhor, acho que meter a cara e a gente vai errando pra perceber o que nós vamos fazer como igreja, porque eu vejo a gente muito assim sentado, meu irmão, vamos orar. Eu tô falando que a gente tem que orar, mas eu acho que a gente tem que experimentar como igreja também. Mas eu uso o mesmo critério de quando eu aconselho o pessoal vai, eu encontrei essa menina, eu tô orando com ela pra namorar. Eu falo, mano, ora antes de conhecer a menina. Na hora que conhece, beija, mano. Eu não tenho esse negócio de não, mano. Eu não tenho essa teologia de ficar orando quando conhece, não, mano. Eu oro antes, já sei o critério, eu leio a Bíblia e sei o critério. A hora que eu vejo, eu vou, mano. O que é isso? Vai orar quando conhece? Você ora antes, o Senhor tem que ser uma mulher crente, tem que ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A hora que conheceu, faz o checklist e vai pra cima, mano, porque senão alguém vai, mano. Esse negócio de ficar orando, que isso? Você ora antes. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? O do Simval tem um milagre que ele não contou. É um milagre enorme, enorme, né? Você sabe do que eu vou falar? Denominacional é muito conta grande. você, que senão dá problema pra mim. Não, gente, é o seguinte, a minha denominação... Aumente o som, presbitério de São Paulo. Eu sou dos irmãos menonitas. E aí, num dado momento, a gente vai conversando, e aí sempre tem a pergunta que assim, as pessoas ficam pensando 2 vezes, 3 vezes antes de fazer. Mas você vai virar presbiteriano? Eu não vou virar presbiteriano. E nem em nenhum momento... Os presbíteros da comunidade da vila, ou os presbíteros, disseram que isso era necessário. Não, e estrategicamente, a comunidade da vila já plantou 3 a 4 igrejas. Todas presbiterianas, porque estrategicamente é mais fácil e é a doutrina e o sistema que a gente escolheu, que todos são ruins, mas é o menos pior. É o que a gente acha que está ali. Então é a teologia que a gente escolheu. E eu conheço o Simval há 20 anos. Então, mas quando a gente chega nesse ponto, as igrejas que têm nos apoiado, a partir da comunidade da vila que reconheceu primeiro, são todas igrejas presbiterianas. Então, tem minha denominação que também está apoiando financeiramente, tá? Como é um desses elos aí de conexão e apoio financeiro. Mas eu tenho igrejas presbiterianas apoiando fora do Brasil, e aqui no Brasil a Chácara Primavera e a comunidade da vila. E geralmente o que a gente espera é que o bairrismo nessa questão denominacional impeça essa relação. E na verdade aconteceu o contrário. E aconteceu o contrário não, com recomendação ainda, de um outro jeito. Não é a recomendação que a gente está acostumado, a recomendação, não, vem aqui, depois você vira presbiteriano. Na recomendação é o contrário. Vem aqui, vamos fazer isso, porque a colaboração que o reino ganha com isso, na sua denominação, as pessoas entrarem cada vez mais para plantar igrejas pensando na cidade, isso vai ser muito melhor. Então isso vai ser muito maior. Então essa colaboração ainda foi importante para essa... É o reino, né, cara? Pra isso. Mas isso encheu meu coração quando eu fiz essa proposta pro meu conselho, que eu reuni meus presbíteros e falei, agora... Porque eu cresci numa missão chamada Jovens da Verdade, que é interdenominacional. Então eu cresci com batista, com assembleiano, com luterano, com menonita. Então eu sempre cresci, as divergências a gente deixa um pouco de lado, são métodos de batismo, algumas coisas, sistema, e contando que seja Jesus Cristo, o evangelho tá ali, a gente tá junto.
Então a gente, assim, quando eu falei, olha, gente, se eu trouxer ele pra presbiteriana, vai ter uma burocracia grande e ele vai ser mais um presbiteriano aqui em São Paulo. Se a gente deixar ele é um líder menonita. Se a gente deixar ele ali, ele vai fazer, provavelmente vai ser uma bênção na denominação dele. Então vamos potencializar ele e abençoar a igreja menonita como uma metodologia de plantação que a gente já experimenta há 15 anos na nossa igreja. E todos eles falaram, fechou, Deus está direcionando para isso. E eu fui tão abençoado com o meu conselho, topar e falar, vamos gastar nossos próximos anos plantando essa igreja filha, sendo uma menonita, que eu falei, cara, foi para bênção para nossa, está sendo bênção para nossa igreja e vai ser como testemunha isso. Então, e aí a gente levou outras igrejas e levamos as igrejas internacionais que nos apoiam na nossa denominação, falando, é estranho, menonita. Tanto que eu brinquei, falei, lá fora vocês não estão tão bem. Porque tem alguma coisa que sua denominação fez lá fora que não tá tão legal. Porque eles falaram, vocês têm certeza? Temos. Eles falaram, tá bom, porque vocês falaram, a gente vai. E foi. Então tem sido muito legal. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Ô Gui, você tem falado de um portal. Que parada é essa, mano? Cara, mais uma vez aí, a gente fica tentando, tem coisa que dá errado, tem coisa que dá certo. O portal, na verdade, depois que a gente plantou mais 2 igrejas, né? E a gente percebeu que a gente precisava ser mais intencional ainda nesse lance de conversar com a cidade. Porque eu sempre brinco, cara, antigamente se você fosse no interior e chegasse no fiteiro ou na lojinha e falasse, tudo bem, rapaz, o senhor, eu sou crente, eu tô sem dinheiro aqui, mas eu sou crente. Eu posso te pagar amanhã? O cara falou, mas você é crente, é claro, pode levar, amanhã você me dá o dinheiro. Hoje em dia você chega e fala que você é crente e fala assim, eu vendo pra todo mundo, menos pra crente. Porque essa é a visão que o mundo tem tido com relação aos evangélicos. Você fala que é evangélico, você fala, qual é a sua fé? Você fala, eu sou evangélico, você fala meio baixo, né? Eu sou evangélico, eu sou filho de pastor, aquela coisa. E eu acho que a gente perdeu muito isso. Então, a ideia do portal, cara, é de fato, literalmente, ser um portal pro futuro. É pensar em iniciativas pra cidade, servir as igrejas de Recife. Então a gente encontrou, fora do âmbito da igreja local, assim, do espaço físico, nós alugamos um galpão, cara, criamos um coworking, salas de aula, salas de música, por exemplo, nossos filhos, porque até isso a gente tem perdido. Antigamente a gente, né, estudava guitarra, baixo, não tô falando que isso que tá no mesmo nível, mas acho que caiu de fato. Então é um lance também colaborativo, por exemplo, sala de música, o meu filho estuda bateria lá, e aí eu pago a aula para ele fazer bateria. Uma porcentagem vai para a manutenção do espaço, mas o professor que dá aula lá, ele tem que doar 25% da hora-aula para dar também para crianças que não têm condição. Então você gera uma economia em torno disso. E 100%, a gente fica bem claro isso, do uso do espaço. Então, por exemplo, existe um cowork lá dentro, existe salas de reuniões, a Burger King, por exemplo, está fazendo um treinamento lá, a Melissa, empresas grandes do Brasil. E esses eventos, né, você falou? Os eventos que eles... são de auditório. Tem, então, por exemplo, a gente tem levado, porque como a gente né, a gente falou que a gente é barrista, tá, mas de fato, pernambucano ou nordestino, quando ele quer fazer algum curso, nós temos que pegar um avião, vir pro Sudeste, né, Rio, São Paulo, a gente tem batido o pé e tentado levar as coisas pra lá, cara. Então, assim, nós vamos ter cursos que normalmente não tem lá e a gente tá disponibilizando isso pras igrejas. Qualquer igreja em Recife pode usar o espaço com custo zero, então o portal é um espaço para servir as igrejas locais. A gente, por exemplo, estava alugando um estúdio. Então a gente agora fez um estúdio profissional que as igrejas locais podem usar, produção de música. A nossa igreja também usa, mas é um espaço para servir a cidade. E a cidade pode usar esse espaço. Então, 100% do valor arrecadado no portal é voltado também para nossas causas sociais e plantação de igreja. Então, cara, tem sido muito legal. Assim, a gente está com 2 meses só, mas tem sido uma experiência muito legal nesse espaço que hoje, inclusive, assim, mais uma vez, nós temos, de maneira bem pragmática mesmo, assim, pensado em como encurtar essa distância entre o mundo e a igreja. Voltando aqui àquele primeiro ponto, nós não temos crise de falar que o portal é uma instituição de uma igreja evangélica. E é engraçado, porque quando o cara entra lá, Marcos, o cara entra e fala assim, ele não usa essa palavra, ele fala, poxa, mas ele fala com palavrão. Isso aqui é da igreja, bicho. Como é que pode um negócio tão massa desse da igreja? E a gente fica, por um lado, feliz, por outro, assim, cara, bicho, quão distante a gente tá, assim, né, de fato. Mas eu acho legal como Deus tem falado, assim, simultaneamente, né? Quando eu fui pra Jacarta com você, a gente foi lá naquele congresso de missões,
Você lembra daquele indiano? Eu não sei se você sentou na mesa com aquele indiano doidão, com os cabelão. Lembro, cara. É músico, E que ele tinha uma Glocal e um Rock no Vale na Índia. Na Índia. Com outro nome, é óbvio, mas eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, você sou Até eu hoje na eu falo- Índia. até hoje eu Então a falo gente com fala ele. no Facebook, É. ele tem uma pá de filho, não sei o quê, tudo muito engraçado. E assim, como Deus vai operando e vai revelando as coisas. Então assim, a vila tá para inaugurar o nosso espaço, que chama Espaço Multi, que é um cowork de missões. Então a ideia é no Largo a gente tem o auditório Largo da Batata, que é um auditório para 400 pessoas, que é a nossa igreja, durante a semana para alugar para qualquer evento, desde qualquer evento para ter. E aí vai ter o espaço multiuso, que é o espaço para as missões, desde a gente vai fazer uma inauguração assim que tiver o dinheiro para acabar, porque acabou. Fala com o Sival que ele escreve o projeto aí pra você. É verdade. E aí a gente vai ter essa inauguração. Então assim, é como para servir também. Então como Deus tem feito isso? Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Deus tem levantado uma nova geração de pastores, igrejas que estão pensando no reino de forma interdenominacional. Não deixa de ser denominacional, não é assim esse negócio que você falou, uma igreja para quem que não tem cara de igreja. A gente tem a nossa linha, cada um tem a sua linha ou tem a sua denominação. Eu sou isso, a gente é assim. Então eu sou presbiteriano, eu tenho nossa linha ali, tá? Mas eu foco no reino. Então eu foco em todas as missões e acaba sendo abençoado de volta. Então é interessante essa nova visão. Então a gente não é mais bairrista, a gente não é mais denominação, a gente não faz para denominação, a gente faz para o reino ou para a cidade. Mais do que para o reino, a gente pensa na cidade, a gente pensa quando eu falo reino é para a cidade, e aí Deus retribui para nós localmente. E ele devolve. Então eu queria, talvez, já ir partindo para o final do podcast para vocês dois, que vocês dessem uma dica para grupos que estão pipocando por aí, porque quando começou a acontecer aqui em São Paulo, não sei se tem acontecido em outros lugares, grupos que têm se reunido em casas durante a semana, enfim, que não tem nem placa de igreja, nada, mas eles se reúnem para estudar a Bíblia, eles se reúnem para cantar umas músicas, e às vezes o grupo começa a crescer, tem 200 pessoas, às vezes tem 50 pessoas, e eu quero que vocês falem sobre, e eles, querendo ou não, tem que se institucionalizar, ou tem que pelo menos criar uma diretriz, não cabe mais na casa de ninguém ali, eles estão pegando um galpão, pegando alguma coisa, e talvez vocês que já passaram pela parte formal, o Gui agora, vocês estão com quantas igrejas agora lá? 12 igrejas de Recife e uma igreja de Natal. Somos 3 igrejas. E o portal, né? E somando o número de frequentadores nessas 3, dá mais ou menos quantas? 3 mil pessoas. Umas 3 mil pessoas. Então você já caminhou bastante, tem sido muito legal, a gente tem visto muita coisa. Quais são as dicas que você poderia dar para essa turma e você também, Sival? Quando a gente está falando que essa intenção, né, uma igreja que não parece com igreja, é uma coisa... Chega o dia, se você está levando as pessoas para serem discípulas de Jesus, chega o dia que você tem que dizer, agora nós temos que ir para uma igreja. Então, se você que está liderando não sente que a tua vocação é pastoral, no sentido de levar essas pessoas para organizar uma igreja, provavelmente tem alguém perto de você que está fazendo isso, ou que você pode se juntar a essa pessoa. Porque tem uma coisa importante. Não é possível que Deus esteja fazendo uma coisa tão grande no teu grupo pequeno ou no teu coração que não esteja fazendo também no coração de mais alguém que vai se juntar a você e formar, então, aquilo que vai ser a igreja. O que a gente tende a fazer é achar que a gente consegue fazer isso sozinho. Não faça sozinho. Se tem gente que já está fazendo, você pode se aliar a pessoas que vão te apoiar, te ajudar, e a gente tem as redes que nos apoiam. No meu caso, eu estou na Rede Ressurgência, que é um time de pessoas que estão passando pela mesma fase, alguns mais à frente, outros não. Por exemplo, na mesma rede tem o Marcos, tem o pessoal que já plantou, que já está numa outra fase com a igreja. E nesse momento, então, se nós estivéssemos falando de igreja já institucionalizada, eu fui pastor de igreja sim. Eu já sei como é que funciona. Numa igreja que já existe, fui, como disse, 14 anos pastor numa igreja sim. Agora, numa igreja nesse processo, é a primeira que eu estou fazendo. Eu preciso estar ouvindo, estar atento a esses movimentos, a olhar para a cidade e ouvir. O Gui falou aqui sobre erro e acerto, né?
Então é bem inteligente quem aprende com o erro dos outros, né? Eu diria que não anda sozinho, não só como, não tenta inventar roda, não só como plantação de igreja. Eu recomendaria muito o ctpi.com.br. Acho que nós três temos grandes envolvimentos com ele. Centro de treinamento de plantadores de igreja. Acontece em Campinas uma vez por mês a conferência, uma vez por ano uma conferência, mas existe um treinamento online que você vai, são 15 aulas, muito legal. Mas o Ressurgência é uma rede que tem várias cidades do Brasil que junta o pessoal que está plantando ou que planta, igrejas mães que fazem isso. Mas também não caminhe sozinho como igreja. Esteja afiliado a seja de alguma denominação ou esteja junto com amigos. Não tenha quem prestar contas. Eu acho que isso é importantíssimo, mesmo que você não tenha uma denominação histórica, por algum motivo, mas esteja com gente onde você preste contas, onde tem a gente mais velha. Não caia nesse negócio de tô aqui, estamos, quebrei tabus, não sei o quê. Eu acho isso perigosíssimo. Demais, cara. Assim, eu quero ser bem prático também. Eu vou repetir um pouco o que vocês falaram, porque pra mim isso é um ponto fundamental. Não tem como, cara, fazer isso sozinho. E quando eu falo sozinho, a gente às vezes tem a tendência de achar pessoas que vão sempre concordar com a gente. Porque só vão falar sim, tamo junto. Mas, cara, como é importante a gente ter pessoas que nos amam tanto que vão falar assim, cara, não é por aí. Não é fácil, quando a gente vai plantar a igreja e como líderes, né? A gente não gosta muito de ouvir uma negativa. Mas é fundamental, cara, ter um conselho maduro. Também não encurtar os processos. Por exemplo, tem muita gente que quer plantar a igreja e já tem a ideia marcada. A gente poderia, talvez, porque a gente tinha muita ideia, a gente fica um pouco tendencioso assim, cara, vamos começar logo, Cara, você precisa criar uma cultura, porque depois você tem que fazer toda uma desconstrução, porque você começou uma coisa tão rápida, daqui a pouco você tem que voltar, fazer uma consultoria, aquela toda coisa toda, para desconstruir uma coisa que não foi construída. Então ela foi construída de maneira completamente torta. Então, o tempo, cara, é essencial. Eu sempre digo assim, pelo menos 1 ano com o grupo base para você difundir as ideias com um grupo maduro, cara. Quando eu falo grupo base, quem são essas pessoas que poderiam estar no grupo base? Cara, pessoas que vão compartilhar o pão quando o seu pão faltar. E isso aconteceu comigo literalmente, de passar dificuldade, porque eu tive que transicionar e de ter um grupo base, de falar assim, cara, se faltar a gente está junto. É nesse nível de pessoas que vão pagar o preço. Não é assim, o cara que gosta ou tem experiência, não. São pessoas que vão pagar o preço, que vão chorar junto com você. 2, sendo bem prático, meu amigo, quer plantar a igreja, você precisa ler o livro do Timothy Keller, Igreja Centrada. Pra mim, assim, é um manual, cara, pra você entender tudo que a gente falou aqui está no livro, sobre essa questão cultural, de entender... A igreja isolacionista, né? Exatamente. Então, assim, esse livro, se você quer plantar, começar algo nessa linha de plantação de igreja, projeto novo, cara, esse livro é sensacional. E por último, assim, o que o Marquinhos falou, nós todos somos ligados ao CTPI, né, com a rede Ressurgência. Em Recife, por exemplo, nós temos uns 15 pastores, a gente se reúne, cara, muito legal. Há um mês atrás, a gente tinha quase 120 pastores lá em Recife que estão querendo e perceberam, cara, pastores de igrejas mais clássicas que não tem como andar sozinho, cara. A gente quebra a cabeça, concordo com você, assim, a gente não precisa inventar a roda, tem muita coisa pronta, cara. E essa plataforma unida com a unidade, a gente sonhar com algo em comum, com o reino de Deus, mesmo sendo de várias frentes aí, não estar andando sozinho, não queimar algumas etapas, igreja centrada, e é isso aqui, cara. Acho que isso gera essa mesa hoje aqui, cada um mora num lugar aqui, mas a gente tá junto com esse mesmo sentimento, cara. É muito prazeroso, assim, a gente perceber o quanto o reino de Deus, por mais que seja trabalhoso, não é fácil plantar a igreja, mas, cara, você trabalhar para algo que é eterno é uma coisa que enche nosso coração de alegria. E eu acho que mesmo a gente sofrendo pra caramba nesses processos, a gente faria tudo isso de novo. Pelo menos eu penso assim, não sei vocês. A gente acredita muito em igreja. A gente acredita muito na igreja, no sentido, na igreja de Jesus. Então, eu sou um cara que critico muito a instituição, estrutura, às vezes, porque ela ganha um papel muito mais... Ela é muito confundida com a igreja de Jesus. Eu critico muito a religiosidade, ou a religião em si. Mas a igreja eu acho fundamental. Eu faço parte de igreja, não abro mão da igreja, eu sou pastor de igreja, eu acredito que movimentos de plantação de igrejas saudáveis, que estão dialogando, missionais, que é a palavra,
que eu acho que é fundamental, ou feitas por missionários, pastores missionários, é fundamental. Então queremos incentivar você, cara, que está ouvindo nosso podcast. O nosso podcast não substitui uma igreja, uma local nunca substituiria uma igreja, movimentos missionários não substituem igreja. Igreja é a comunidade, não é um local, mas é a comunidade dos santos onde se reúnem para orar, para ler a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus e para viver o reino dele. Ali é aonde Deus está, e viver os sacramentos, que é o batismo e a divisão do pão ali e do sangue. É isso aí. Local Podcast.